Ei, pessoal, hoje à noite vamos voltar, bem para trás, até o coração do mundo antigo, onde os ventos do deserto carregam sussurros de fortunas esquecidas e os tijolos da Babilônia ainda escondem segredos de ouro. Imagine caminhar por ruelas estreitas de argila, com palmeiras altas balançando como se também estivessem tentando te vender alguma coisa. Você está prestes a conhecer o homem mais rico da Babilônia, mas antes, um Soiler. Ele não nasceu rico, só tinha um plano de aposentadoria melhor que o nosso. Claro, o ar é seco, o sol bate forte, e honestamente, você provavelmente não sobreviveria nem uma tarde aqui sem um cantil e um protetor solar feito com óleo de gergelim fermentado. Sim, eles usavam isso mesmo. Mas não se preocupe, nesta história, sua única missão é ouvir, relaxar e talvez rir um pouco das decisões duvidosas de alguns babilônios ambiciosos. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, apague as luzes, relaxe e vamos juntos mergulhar na jornada desta noite. Você chega a Babilônia numa manhã seca e dourada, quando o sol ainda está subindo devagar por trás das muralhas que lançam sombras compridas nas vielas de barro. O chão rende sob suas sandálias de couro, e cada passo levanta uma poeira quente que parece conter partículas de ouro. A cidade pulsa. Tem cheiro de tâmaras frescas, suor e, surpreendentemente, cebola roxa, porque tudo aqui tem um tempero forte, inclusive os negócios. À sua direita, um escriba tenta desesperadamente convencer um homem de barba dividida a comprar um talismã da sorte. Funciona melhor que investimento em cevada, ele jura. À sua esquerda, dois homens discutem o preço de uma cabra com a seriedade de quem negocia um terreno em área nobre. Bem-vindo ao centro econômico do mundo antigo, onde riqueza não era apenas ambição, era quase religião. E você, neste momento, está prestes a se aproximar de uma das maiores lendas da cidade. Arkad, o homem mais rico da Babilônia. Mas calma, você ainda não o conhece. Por enquanto, ele é só um nome sussurrado nos mercados, um rosto que faz os aprendizes brilharem os olhos e os endividados bufarem. Curiosamente, um fato histórico bem conhecido é que Babilônia foi realmente um dos centros econômicos mais avançados da antiguidade. Eles inventaram coisas como contratos de crédito, juros compostos e até uma espécie de contabilidade, tudo escrito em tabuletas de argila que deixariam muito contador moderno nervoso. Mas nem tudo por aqui era riqueza. Os bairros mais humildes da cidade, como o distrito de Etemenanki, estavam cheios de trabalhadores como Bansir, um fabricante de carruagens que, apesar do esforço diário, mal conseguia juntar moedas suficientes para um pão com tâmara. E é aqui que a nossa história começa. Você vê Bansir sentado, suado, em frente à sua oficina, olhando para o que sobrou do almoço, basicamente nada. Ele não está triste, está pensativo. É aquele tipo de olhar que, em filmes, viraria um zoom dramático com trilha sonora de mudança de vida. Mas aqui, o que tem é o som de um martelo ao longe e o cheiro de madeira queimada. A reflexão de Bansir é simples e universal. Trabalho como um burro, mas nunca fico rico. O que estou fazendo de errado? Se você já teve esse tipo de pensamento no fim do mês olhando para o extrato bancário, você e Bansir têm mais em comum do que imagina. É aí que aparece a curiosidade excêntrica da vez. Alguns estudiosos acreditam que os babilônios consultavam intérpretes de sonhos financeiros, gente que lia seus sonhos para prever se investir em gado ia dar certo. Uma espécie de coach místico com acesso a deuses e dados imaginários. Nesse momento, Bansir recebe a visita de Kobi, um amigo músico, que vive a mesma crise financeira, só que mais falante. Os dois concordam que trabalhar honestamente não é suficiente, e então surge o nome que muda tudo, Arkad. Vamos perguntar a ele como ficou rico, diz Kobi, com aquele brilho nos olhos que normalmente vem antes de uma decisão duvidosa. Mas, nesse caso, é a melhor ideia do dia. Você segue com eles pelas ruas, desviando de vendedores oferecendo óleo de palma, pulseiras encantadas, pasme, escorpiões secos como amuletos contra a pobreza. Historiadores ainda discutem se esses itens eram levados a sério ou se eram truques para enganar turistas da época. A dúvida permanece. A cidade parece encolher quando se aproximam da casa de Arkad. Não é um palácio, ostentar demais era sinal de insegurança, sim, até lá. Mas é sólida, com colunas bem cuidadas, paredes brancas e um jardim com fontes, sim, fontes, murmurando água limpa. Um luxo discreto, mas gritante ao lado das casas de barro ao redor. Você para diante da porta com Bansir e Kobi. Um servo aparece,
analisa os dois com olhos acostumados a medir intenções, e sem dizer nada, os convida a entrar. É aqui que termina a primeira sessão. E se você achava que riqueza era só acumular moedas, Arcade está prestes a mostrar que o ouro é só o começo. Às vezes, o verdadeiro tesouro vem gravado em argila. Você entra no pátio de Arcade, onde o som da água corrente e o cheiro de folhas de mirra criam um contraste quase poético com a poeira das ruas lá fora. É o tipo de lugar onde até os passarinhos parecem mais organizados. Um escravo oferece tâmaras secas em uma bandeja de cobre, mas você recusa, com medo de parecer carente. Bansir, por outro lado, já pegou 3. Arcade está sentado sob uma pérgola de madeira, vestido com uma túnica simples, mas impecável. Não há joias, nem coroas, nem uma multidão bajuladora. Só o silêncio de alguém que sabe o valor de cada sílaba. Ele ergue os olhos e sorri como quem já previu o motivo da visita, e provavelmente já sabe qual será a resposta. Digam-me, por que vieram? Pergunta ele com a voz calma de quem já escutou essa mesma pergunta 100 vezes antes. Bansir se adianta. Trabalhamos, somos dedicados, não gastamos mais do que temos, e ainda assim, nunca temos o suficiente. Queremos saber como o Senhor conseguiu riqueza. Arcade observa os dois por um momento longo bastante para que você se sinta julgado por escolhas financeiras que nem cometeu ainda. E então, ele diz, não há segredo, apenas leis. E leis funcionam para qualquer homem, seja ele um pastor ou um príncipe. E é aí que ele começa. Quando eu era jovem, como vocês, também reclamava da sorte. Tinha o talento de um escriba, mas o bolso vazio. Então, decidi aprender o que os ricos sabiam. Não sobre gastar, sobre guardar, investir e, principalmente, sobre esperar. Você se acomoda. Porque você sabe, isso vai longe. Ele fala da primeira regra, aquela que você já ouviu 1000 vezes mas nunca aplicou: guarde pelo menos 1/10 de tudo que ganha. Sempre. Mesmo que ache pouco. O ouro ama quem o respeita, e quem guarda parte de tudo que ganha, atrai mais ganho. Kobe franze a testa como se calcular 10% exigisse álgebra avançada. E é aí que Arcade usa um exemplo direto. Se você ganha 10 moedas e gasta as 10, está trabalhando por todos menos por você. Se guardar uma, ela será o primeiro tijolo do seu palácio financeiro. Claro, parece simples, e é. Mas o difícil, ele diz, é o hábito. A Babilônia está cheia de homens que começaram a guardar e pararam quando pensaram que sabiam mais que o tempo. Nesse momento, entra a primeira piada da noite, exceto talvez por aquele cara que guardava tudo, inclusive o pão embolorado. Mas riqueza não cresce com fungo. Kobe ri alto demais, e você finge tossir para disfarçar o constrangimento. A segunda regra vem com um leve tom de advertência: controle seus gastos. Aprenda a distinguir entre desejo e necessidade. A maioria dos homens se arruína tentando comprar luxo quando ainda vive em barro. Arcade inclina a cabeça. Ou você governa seu ouro, ou ele governa você. Enquanto ele fala, você percebe que não é só sabedoria, é prática. Cada exemplo que ele dá vem de alguém real, de alguma tragédia que ele viu de perto. Um ferreiro que comprou uma casa maior do que podia manter. Um comerciante que investiu tudo em vinho de segunda. Um jovem que pegou empréstimo para comprar um camelo com pedigree. Historiadores ainda discutem se esse tipo de ruína era tão comum assim, comenta Arcade com um sorriso sutil, ou se só lembramos mais das tragédias. Mas entre nós, eram bem comuns. Você se sente um pouco pressionado, mas também curioso. Arcade é do tipo que não vende fórmulas mágicas, e sim lógica aplicada com disciplina. Como se riqueza fosse uma planta, precisa de cuidado, paciência e sol. Mas se regar demais, apodrece. Se esquecer de regar, morre. Ele fala também da importância de procurar conselhos com quem realmente entende. Não se pede receita de pão a um carpinteiro, nem conselho sobre investimento a um parente endividado. O homem sábio ouve quem tem resultados, não quem tem opiniões. E aí entra a curiosidade excêntrica da vez. Havia, na Babilônia, conselheiros financeiros oficiais nos templos, que faziam previsões baseadas em ciclos lunares e padrões de mercado agrícola. Sim, você entendeu certo. Os astrólogos também davam dicas sobre onde aplicar seu ouro. Soiler, nem sempre dava certo. Enquanto a luz do fim da tarde toca as colunas do pátio, Arcade compartilha o que chama de sua maior lição.
Riqueza não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você mantém e multiplica. E isso, meus amigos, começa com pequenos atos repetidos. Você sai da casa dele com um pergaminho mental cheio de anotações. Não há mapas do tesouro. Não há fórmulas mágicas. Só princípios, e uma promessa: se você seguir cada um com paciência, o ouro virá. Não de uma vez. Mas virá. Bansir está calado. Kobi mastiga uma tâmara em silêncio. Você, por sua vez, já está pensando no que pode cortar do mês que vem. Aquele vinho importado. Talvez não. Aquelas sandálias novas de couro de cabra. Ainda não sabe. Mas uma coisa é certa. Agora você entende que o caminho para a riqueza começa com uma escolha, e continua com outras 1000 depois dela. Você acorda no dia seguinte com os ecos das palavras de Arkad ainda tilintando na cabeça, como moedas em um saco de couro. O sol já se infiltrou pelas frestas da tenda onde você dormiu, e o calor é um lembrete gentil de que nesta cidade, não há tempo a perder, nem ouro a desperdiçar. Bansir e Kobi estão animados. Mais animados do que um músico e um fabricante de carruagens geralmente têm o direito de estar antes do café da manhã. Eles falam rápido, como se Arkad tivesse lhes injetado uma poção mágica de sabedoria durante o sono. Vamos fazer isso, diz Kobi, guardar um décimo, controlar os gastos, só ouvir conselhos de quem tem mais do que opiniões. Mas você é o cético do grupo. Ainda não está convencido. Uma parte sua acha que tudo isso é bom demais para ser verdade. Até que alguém bate palmas do lado de fora. Um servo, vestido com túnica bordada com linhas de bronze, traz um convite. Arkad deseja vê-los novamente. Você vai, claro. Porque quem recusa uma segunda rodada com o homem que transforma promessas em riqueza concreta? Dessa vez, Arkad os espera sentado no mesmo lugar, mas com um rolo de papiro ao lado e uma expressão que mistura paciência e severidade. Hoje, ele diz, vou mostrar o que acontece com quem ignora as leis do ouro. E aí ele começa a contar uma história. Uma história sobre ele mesmo, antes da fama, antes do jardim com fontes, antes do escravo que servia tâmaras. Você escuta, e é como se estivesse ali, há 20 anos, ao lado do jovem Arkad, um simples escriba ganhando 2 shekels por semana, o suficiente para comer, mal. Eu achava que estava indo bem, ele admite. Pagava minhas contas, às vezes comprava um novo cinto ou um vinho barato, e pronto. O dinheiro ia embora como areia entre os dedos. E quanto mais eu ganhava, mais desaparecia. Parece familiar? Pois é. Então vem o ponto de virada. Ele conhece Algamis, um homem idoso, dono de terras e depósitos de grãos, que precisava de um documento importante copiado com urgência. Arkad fez o serviço com capricho, e em troca pediu, não pagamento extra, mas conhecimento. Ensina-me a ser rico, disse ele, sem rodeios. Algamis o observou como quem avalia um investimento arriscado. Mas, no fim, ensinou a mesma primeira regra: guarde uma parte de tudo que ganhar. Arkad, claro, tentou. Mas falhou. Assim como Bansir. Assim como você provavelmente falharia na primeira tentativa. Ele guardou um décimo do que ganhava, e depois gastou tudo investindo em pedras preciosas que, surpresa, eram falsas. Acontece. E a parte engraçada. Algamis voltou, ouviu a história toda e riu. Alto. Você confiou em um fabricante de tijolos para avaliar joias. Esperava o quê? Que ele te deixasse rico ou te desse um colar de presente? Essa foi a primeira lição prática. Conheça o terreno onde planta seu ouro. Não basta guardar, é preciso saber onde semear. É aqui que entra o fato histórico do dia. A Babilônia era famosa por seus contratos de empréstimo e investimento. Tão sofisticados que incluíam cláusulas de risco, datas de vencimento e até juros progressivos. E não estamos falando de papel, não. Tudo gravado em tabuletas de argila. Se você achava a papelada do banco complicada. Voltando à história, Arkad insistiu. Guardou de novo. Dessa vez, aplicou o dinheiro sob orientação de um fabricante de escudos que entendia do mercado de bronze. O lucro veio devagar, mas veio. E quando Arkad resistiu à tentação de gastar o primeiro rendimento em uma túnica nova, percebeu, estava no caminho certo. Riqueza cresce como uma tamareira, ele diz, devagar no início, quase invisível, mas depois, você nem dá conta de colher tudo que brota. Você observa Kobi,
que anota tudo mentalmente como se fosse compor uma canção com aquilo. Bansir franze o senho, imaginando como aplicaria essas regras vendendo carruagens. Você, por sua vez, começa a lembrar de todas as vezes em que gastou seus pequenos lucros como se fossem permanentes. Arkad compartilha uma curiosidade. Os templos de Marduk mantinham registros de quem emprestava e quem não pagava. E, segundo ele, ser listado como mal pagador era pior do que ser exilado. Havia até quem tentasse falsificar tabuletas. Sim, mesmo naquela época já existiam os golpistas. Nesse momento, ele se inclina para frente, como quem entrega a pepita de sabedoria final. Riqueza não vem só de guardar, nem de investir bem. Vem da persistência em errar e corrigir o erro, sem desistir no meio do caminho. E aí vem uma daquelas frases que gruda: não há atalhos, apenas caminhos diretos com pedras. Alguns tropeçam. Os sábios aprendem a andar descalços. Você sai dali em silêncio, mais uma vez. Mas agora não é ceticismo. É digestão. Como se o que ouviu precisasse assentar no estômago da mente antes de se transformar em ação. À noite, você sonha com moedas empilhadas, com tabuletas de argila, com tamareiras crescendo devagar. E acorda com uma única certeza: o ouro pode não estar na sua mão ainda, mas pela primeira vez, você sabe onde ele começa. Na manhã seguinte, você está diferente. Não mais o ouvinte passivo das lições de Arkad, mas alguém que começa a enxergar o mundo com olhos de quem busca oportunidades, e não apenas esmolas do destino. O sol mal surgiu, e já há movimento pelas ruas de barro da Babilônia. Comerciantes abrem suas tendas com aquele misto de esperança e sobrevivência, enquanto você, Bansir e Kobi seguem novamente em direção à casa do Homem Dourado. Dessa vez, Arkad os espera com algo novo, um pequeno pergaminho, já meio gasto nas bordas, com símbolos meticulosamente desenhados. Hoje, ele diz, vocês aprenderão as 7 curas para uma bolsa vazia. Você não esperava um título tão dramático, mas, ok, 7 curas. Parece nome de livro de autoajuda da antiguidade. Mas, ei, se funcionou para ele. Primeira cura: comece a engordar sua bolsa. A clássica regra do 10º. Arkad repete com paciência, como um professor que sabe que os alunos esquecem da lição antes do jantar. Poupe pelo menos 10% do que você ganha. Sempre. Não importa se for muito ou pouco. Uma bolsa vazia envergonha seu dono. Ele olha para você com um sorriso sutil, do tipo que já viu muita gente prometendo economizar no mês que vem. Segunda cura: controle seus gastos. Aqui ele vai além, ensina a fazer orçamento. Registre tudo. Até o valor da cevada que você comprou do vizinho. O ouro odeia o caos. Você se lembra de sua última tentativa de controlar gastos, uma tabuleta que virou apoio de copo no segundo dia. Talvez Arkad tenha um ponto. Terceira cura: faça seu ouro se multiplicar. Investimentos. A parte que assusta todo iniciante. Mas Arkad fala com simplicidade: deixe o ouro trabalhar por você, mesmo enquanto você dorme. Ele explica como aplicar os lucros dos seus lucros, um conceito tão revolucionário quanto simples. É quase poético: ganhar dinheiro dormindo. Ou, no seu caso, sonhando com moedas. Quarta cura: proteja seu tesouro contra perdas. Aqui vem a lição que Arkad aprendeu da pior forma. Lembra das pedras falsas? Ele olha Kobi nos olhos e diz: não aceite conselhos de quem não entende. Se vai investir em cabras, fale com um pastor. Se for em bronze, fale com um ferreiro. Kobi assente, mas você percebe que ele ainda está convencido de que pode transformar uma flauta quebrada em um império. Quinta cura: faça da sua casa um investimento. Pague aluguel para sempre e será servo para sempre, Arkad diz. Ele fala sobre construir patrimônio, mesmo que pequeno, mesmo que demore. Ter sua própria casa é ter segurança. E segurança libera o espírito para pensar em coisas maiores. Você começa a imaginar como seria ter seu próprio canto, com um teto que não goteja e espaço para sonhar. Sexta cura: assegure uma renda futura. A aposentadoria do Babilônio. Arkad insiste: o homem sábio planta hoje o que só colherá na velhice. Ele fala de economias para emergências, para a velhice, para os filhos. E você sente um frio na barriga, nunca pensou tão longe. Mas, de repente, faz sentido. Porque um dia você não vai mais querer, ou conseguir,
construir carruagens. E quando esse dia chegar, seu ouro precisa trabalhar por você. Sétima cura: invista em você mesmo. A mais inesperada de todas. O ouro vai para onde a sabedoria, ele afirma. Estude. Aprenda. Melhore sua arte. O homem que domina seu ofício sempre terá mais valor do que aquele que apenas repete o que aprendeu aos 20. Isso, você sente, bate fundo. Afinal, quantos anos você faz a mesma coisa, do mesmo jeito, esperando resultados diferentes? Nesse momento, Arcad serve água fresca em tigelas de barro. Ele observa vocês como um jardineiro que planta ideias, esperando que germinem. Essas são as 7 curas. Elas funcionam há milênios. Funcionam para pobres e para reis. Mas só funcionam para quem as pratica todos os dias, não só quando se sente inspirado. Você respira fundo. É muita coisa. É transformador. Mas também é simples. Não fácil, mas simples. Aqui entra o fato histórico da vez. Estudiosos descobriram que muitas das leis econômicas da Babilônia foram copiadas pelos romanos séculos depois. Algumas até influenciam códigos civis modernos. Ou seja, Arcad estaria muito confortável dando palestras em faculdades hoje, com um PowerPoint feito em argila, claro. E como não poderia faltar, a curiosidade excêntrica. Dizem que havia um templo em que sacerdotes guardavam ouro dos cidadãos, como um banco primitivo. Mas exigiam oferendas para garantir proteção espiritual ao depósito. Em outras palavras, o primeiro banco com taxa administrativa disfarçada de bênção divina. Você sai da casa de Arcad com os 7 princípios girando na cabeça como rodas de carruagem. Cada um parece pequeno isoladamente, mas juntos formam algo robusto. Um plano. Um caminho. Na caminhada de volta, Bansir repete cada cura em voz alta como um feitiço. Kobe canta uma versão improvisada com rimas. E você? Você pensa. Porque agora você não quer apenas sobreviver. Você quer construir. E construir com ouro, sabedoria e paciência. Você está de volta à sua rotina. Carruagens para construir, contas para acertar, vizinhos para ignorar. Mas alguma coisa mudou. Agora, cada moeda que passa por sua mão parece ter mais peso, como se estivesse sussurrando: não me gaste à toa. E, claro, você escuta. Pelo menos tenta. Mas aí vem o desafio real: aplicar as tais 7 curas no mundo real. Bansir e Kobe, seus parceiros de epifania, estão com a mesma cara de quem entendeu tudo, mas ainda não sabe por onde começar. E é nesse momento que a cidade resolve ensinar a sua maneira, jogando na sua frente todos os hábitos que te mantiveram quebrado até aqui. Na primeira esquina, um vendedor de túnicas exibe um novo lote de tecidos azuis, tão macios quanto o ego de um comerciante babilônio. Promoção: 2 túnicas por 1,5 shekel. Você quase cai. Mas lembra da segunda cura: controle os gastos. Então respira fundo, recita mentalmente a lição de Arcad, e segue em frente. Vitória. Na rua seguinte, um velho conhecido te oferece uma oportunidade imperdível de investir em uma remessa de azeite que vai dobrar de valor até a próxima lua cheia. Parece tentador, até você perguntar quem está cuidando da remessa. Meu primo. Ele nunca negociou azeite, mas tem bom faro. Você recua como quem viu um escorpião. Quarta cura: proteger seu ouro de perdas. Dupla vitória. Kobe, por outro lado, não resiste tanto. Ele aparece 1 hora depois usando uma nova faixa de cabeça bordada com fios de prata. Foi caro, mas eu mereço, ele diz. Você respira fundo, lembrando que progresso não é linha reta, é uma curva cheia de desvios estilosos. É nesse clima de pequenas vitórias e recaídas que você começa a perceber o grande inimigo da riqueza: os hábitos. Eles são sorrateiros, confortáveis, quase invisíveis. Como um pequeno vazamento num barco de luxo, você só percebe quando já está afundando com estilo. Arcad percebe isso também. Na próxima visita, ele os recebe com um ditado escrito em tinta preta sobre uma tábua: o ouro foge do homem que o trata como vento. E então compartilha histórias, não de sucesso, mas de fracassos. Você ouve sobre um jovem ferreiro que, ao receber seu primeiro pagamento gordo, comprou uma corrente de ouro, falsa. Mas brilhava tanto, ele teria dito. Ou o mercador de tâmaras que, encantado com uma dançarina, gastou meses de lucro com presentes, e depois foi abandonado, e endividado.
Arcad observa. O ouro premia o disciplinado e pune o impulsivo. Você começa a ver que a diferença entre riqueza e miséria não está só no quanto se ganha, mas no que se faz quando se ganha. Fato histórico. Babilônia tinha escolas para filhos de escribas e comerciantes. Lá, os jovens aprendiam não só leitura e cálculo, mas também, veja só, ética financeira. Até as crianças sabiam que gastar tudo no primeiro dia era burrice. Triste que você só esteja aprendendo isso agora, né? Curiosidade excêntrica da vez. Arqueólogos encontraram tabuletas com orçamentos domésticos, e uma delas detalhava exatamente quanto uma família gastava por mês em cerveja de cevada. Soiler. Era bastante. Bêbados organizados. Uma raridade. Na prática, o que você faz? Começa pequeno. Guarda suas moedas de cobre num vaso de barro escondido atrás da oficina. Anota tudo o que ganha e gasta numa tabuleta improvisada. Negocia o preço da cevada com mais firmeza. Recusa um convite para um banquete porque, veja só, você ainda não atingiu o limite de gastos para lazer do mês. E, surpresa, começa a sobrar. Pouco, mas sobra. Pela primeira vez em muito tempo, você termina a semana com algo no fundo da bolsa que não é apenas poeira e frustração. Kobe, ainda resistente à ideia de autodomínio, se aproxima com um plano. E se a gente juntar nosso ouro e investir em algo? Uma tenda de espetáculos. Com música, poesia, dançarinas. Você dá aquele olhar de arca trademark e pergunta, qual é a renda recorrente disso? Ele pisca. Ah, era mais uma ideia romântica. Você ri. Não porque está debochando, mas porque percebe que até suas ideias estão mudando. E isso, mais do que o ouro, é o verdadeiro início da riqueza. À noite, deitado na sua pequena cama de palha, você observa o teto da caverna de barro batido. Escuta os sons da cidade, uma tábua sendo martelada, uma flauta ao longe, o riso abafado de alguém que provavelmente exagerou na cerveja de cevada. E você sorri. Porque agora, pela primeira vez, você sente que está no controle. Que tem um plano. E que mesmo devagar, a sua vida está se transformando, uma escolha de cada vez. O calor da manhã já paira sobre Babilônia como uma tapeçaria invisível, espessa e vibrante, quando você e Bansir chegam mais uma vez à casa de Arcad. Kobe, atrasado como sempre, vem trotando com um figo na mão e a cara de quem claramente não aprendeu a lição sobre controle de gastos. Mas ele chega a tempo de ouvir o que Arcad tem a dizer, e hoje, o tom do mestre é mais sério. Vocês aprenderam a guardar, diz Arcad, sem rodeios, mas agora precisam aprender o que fazer com o ouro guardado. Ele se inclina para frente e completa. O ouro parado é ouro preguiçoso. E ouro preguiçoso atrai ladrões, externos ou internos. Você pisca. Ladrões internos. Sim, diz Arcad. A impulsividade. A vaidade. O medo de errar. E é aí que ele apresenta o tema do dia: fazer o ouro trabalhar por você. A ideia é simples, quase provocante. Imagine, ele diz, que cada moeda guardada é um servo. E que esse servo, bem instruído, pode arranjar seus próprios servos. Você visualiza isso. Pequenas moedas com perninhas, marchando até o mercado e voltando com miniaturas de si mesmas. É fofo. E, surpreendentemente, eficaz. Arcad começa com um exemplo. Conheci um homem que guardava moedas por anos. Admirava-as, limpava-as, pesava-as. Mas nunca fez nada com elas. Morreu com a bolsa cheia e a vida vazia. Você engole em seco. O recado é claro: guardar por guardar é como construir uma casa e nunca morar nela. Então, como fazer o ouro trabalhar? Arcad sorri e aponta para o papiro sobre a mesa. Nele, há uma tabela com negócios simples: produção de tijolos, transporte fluvial, compra de grãos na seca para revenda na colheita. Nada glamouroso. Mas tudo lucrativo, com tempo. Ele explica que, na Babilônia, os homens ricos não viviam de sorte. Viviam de rendimentos. Um investimento aqui, outro ali. Uma sociedade com um bom comerciante, um empréstimo com juros razoáveis, uma participação em um armazém. O ouro circulava, e cada vez que voltava, trazia um pouco mais. Kobe levanta a mão, teatral como sempre. Mas e os riscos? Risco existe até em cruzar a rua, responde Arcad,
mas ninguém fica parado por isso. O segredo é estudar, escolher bem, e nunca aplicar tudo em um único negócio. Diversificar é o escudo dos sábios. Você anota isso mentalmente com letras douradas. Fato histórico curioso: Babilônia já possuía formas rudimentares de sociedades limitadas. Mercadores juntavam capital, registravam acordos em tabuletas, e dividiam lucros conforme a contribuição de cada um. Alguns contratos sobrevivem até hoje, intactos, como testemunhas silenciosas da sofisticação econômica daquela época. Mas também havia trapaceiros. E aí entra a curiosidade excêntrica: um comerciante foi preso por vender figos falsos, moldados em barro e cobertos com mel. Até hoje, historiadores discutem se isso foi uma fraude real ou uma história criada para alertar investidores incautos. De qualquer forma, você decide evitar figos por um tempo. Arcados desafia: escolham algo que vocês entendem. Algo pequeno. E façam um teste. Usem parte do que pouparam. Se perderem, aprendem. Se ganharem, repetem. Mas nunca deixem o ouro dormir demais. Você pensa nas carruagens. Talvez possa comprar madeira direto de outro comerciante, cortando o intermediário. Bansir pensa em ferramentas. Kobi, claro, pensa em música. Podíamos financiar apresentações e cobrar entrada, diz ele, pelo menos até alguém jogar um tomate. Arkad ri. Se tiver tomates, que sejam bem precificados. Antes de vocês irem embora, ele conta uma história. Um jovem escravo que, ao conquistar sua liberdade, começou a emprestar pequenas quantias com juros. Aos poucos, construiu um fundo tão grande que passou a viver só dos rendimentos. Ele entendeu cedo, diz Arkad, que quem trabalha sozinho enriquece devagar, mas quem põe o ouro para trabalhar, multiplica o tempo. Você sai da casa com uma sensação estranha. Não de inspiração, mas de urgência. Como se soubesse que cada dia sem agir é um dia em que seu ouro não trabalha, e sim cochila. Naquela noite, você reorganiza suas tabuletas. Cria categorias: poupança, gastos fixos, investimento. Sente-se mais profissional do que realmente é, mas isso já basta para gerar motivação. E antes de dormir, você faz um pequeno cálculo mental. Se guardar uma moeda por semana, e ela gerar meia moeda por mês, em 2 anos, terá o suficiente para parar de construir carruagens? Não. Mas terá o começo de um futuro diferente. Você fecha os olhos com um leve sorriso. Porque agora, você não quer apenas guardar moedas, quer liderar um exército delas. Um exército que trabalha enquanto você descansa. É noite em Babilônia. A cidade pulsa com sons abafados, o tilintar de jarros sendo lavados, o chamado distante de um vendedor noturno, e um tambor ritmado que, sabe-se lá por quê, sempre parece bater mais forte quando você está tentando pensar. Você caminha lentamente, deixando os pés seguirem por instinto. E sem perceber, chega diante de algo familiar: os muros altos, escuros e levemente inclinados da casa de Arkad. Mas dessa vez, não há convite. Você apenas se senta na sombra da muralha, contemplando o céu. Bansir se aproxima pouco depois, silencioso, com uma cesta de tâmaras. Kobi vem por último, tocando suavemente uma melodia em sua flauta. É o tipo de cena que parece banal: 3 homens dividindo silêncio, mas aqui, nessa cidade onde cada minuto pode ser um mercado em chamas, o silêncio tem gosto de ouro. E então, sem anúncio, Arkad aparece. Sem túnica brilhante. Sem pergaminho. Apenas ele, um velho jarro de vinho e uma tabuleta rachada nas mãos. Hoje ele diz: quero contar a vocês o que aprendi com o barro. Você o encara sem entender, mas Arkad começa a traçar linhas imaginárias no chão de terra. Ele fala sobre os muros de Babilônia, sobre como foram erguidos, camada por camada, tijolo por tijolo, por homens que nunca viriam sua obra completa. E ainda assim, cada um deles seguiu construindo. Riqueza, ele diz, é como esses muros. Não se ergue de uma vez. Mas cada moeda poupada, cada investimento certeiro, cada escolha sensata, é um tijolo. E um dia, você olha para trás, e vê que construiu algo que te protege do mundo. Você sente um arrepio. Talvez pelo vinho. Talvez pela verdade. Arkad continua, agora com mais vigor: Babilônia não é rica porque tem ouro. É rica porque construiu sabedoria. Cada templo, cada escola, cada mercado, foi pensado para durar.
Ele conta sobre os contratos de argila, selados com cilindros esculpidos, e como cada transação, por menor que fosse, era registrada. A cidade vivia sob a lógica de que tudo precisava de memória. Nada podia depender só da palavra. Era a confiança na estrutura que permitia o florescimento do comércio, das artes, da vida. Fato histórico da vez. Em escavações reais, arqueólogos encontraram registros que mostram desde vendas de casas até empréstimos de mulas. Sim, mulas. Com juros, prazo de retorno e garantias. Até no transporte de carga havia engenharia financeira. Mas, diz Arcad, mesmo o muro mais sólido pode cair se o homem que o constrói se distrai. E aí ele compartilha histórias de amigos ricos que perderam tudo. Não por azar, mas por negligência. Pela arrogância de achar que o ouro rende por inércia. Como o pedreiro que larga a obra no meio, achando que o muro vai se terminar sozinho. Nesse ponto, Coby pergunta, mas e quando tudo parece seguro? Quando temos a casa, a renda, os servos, o que mais falta? Falta humildade, diz Arcad, sem hesitar. A ilusão da segurança é o início da queda. E conta a história de Nebum, um comerciante que virou banqueiro, acumulou tanta prata que precisou cavar um cofre na própria casa, e esqueceu de continuar aprendendo. Quando o preço do cobre caiu, Nebum perdeu tudo. Não por malícia, mas por preguiça intelectual. Você sente isso como um alerta. É fácil imaginar que o ouro te protege. Difícil é lembrar que o conhecimento é o verdadeiro escudo. Curiosidade excêntrica do dia? Dizem que havia um jogo popular entre os jovens filhos de mercadores, um tipo de tabuleiro onde moedas eram movidas conforme decisões de compra e venda simuladas. Uma espécie de banco imobiliário mesopotâmico. Historiadores ainda discutem se isso era real ou só uma metáfora educativa inventada por professores da época. Aposta, era real. E frustrante. Arcad então entrega a vocês um desafio final: registrar sua própria história. Cada um deve fazer sua tabuleta, não para mostrar ao mundo, mas para si mesmo. Nela, devem escrever o que aprenderam, os erros, as escolhas, os muros que estão construindo. Você fica acordado até tarde, rabiscando na argila ainda úmida. Começa com um traço trêmulo, depois uma palavra, depois outra. E logo, está ali sua trajetória, seu muro pessoal. E pela primeira vez, ele não é invisível. Você percebe que as finanças, como os muros da cidade, não servem apenas para guardar coisas, mas para delimitar um espaço de segurança, para proteger sonhos, para sustentar uma vida. Quando você finalmente deita, com a tabuleta ao lado, sente-se estranho, leve, mas ancorado, como alguém que descobriu que pode confiar não só no ouro, mas em si mesmo. O calor aperta, mas você não sente. Está com a mente fervendo. Nas últimas semanas, suas pequenas escolhas foram se acumulando, como os tijolos invisíveis de um projeto que só agora você começa a enxergar com clareza. E com isso, vem a confiança. Ou, melhor dizendo, o perigo da confiança. É assim que você se vê naquele dia, sentado diante de um mercador chamado Ashur, um homem com sorriso largo demais, túnica justa demais e histórias boas demais para serem verdade. É garantido, ele diz, mostrando uma tabuleta. Investimento rápido. Você coloca 3 moedas hoje e em 5 luas recebe o dobro. Nós chamamos de grãos do futuro. Coby, que está ao seu lado, já está quase tirando as moedas do bolso. Você hesita. Algo naquilo cheira mal. Talvez seja literalmente o mercador. Ele está suando como um camelo nervoso. Mas, mais provavelmente, é a voz de Arcad ecoando na sua cabeça. Se algo parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. E então você faz algo inédito, recusa. Com educação, com firmeza, e com o tipo de sorriso que Arcad usaria. Coby hesita, depois te segue. Ashur dá de ombros, procura outra vítima, e você se afasta com a estranha sensação de que acabou de escapar de uma armadilha. Mais tarde, você compartilha a história com Arcad. Ele sorri, mas seu rosto carrega a gravidade de quem já viu muitos não escaparem. Essa, ele diz, é a doença do ouro impaciente. O desejo de multiplicar riquezas mais rápido do que a lógica permite. Arcad passa a tarde contando histórias. Histórias de homens e mulheres que, mesmo depois de aprenderem a guardar e investir com sabedoria,
se deixaram levar pela ganância. O ouro é paciente, ele diz. Mas nós nem sempre somos. Você ouve sobre um jovem comerciante que pegou todo o lucro de 3 anos de trabalho e colocou em um carregamento de pedras preciosas, que nunca chegaram. Confiou em um marinheiro bêbado com um mapa desenhado em pele de cabra. Riem todos, mas a lição é séria. Fato histórico. Registros antigos mostram que a Babilônia tinha até juízes especializados em disputas comerciais, justamente porque tantos casos de acordos rápidos e informais acabavam mal. Alguns tribunais lidavam exclusivamente com falências, trapaças e fraudes, o que nos lembra que, mesmo cercada de sabedoria, a cidade não era imune à tolice humana. E aí vem a curiosidade excêntrica da vez. Existia uma planta, chamada samnu, que os supersticiosos usavam como amuleta da sorte financeira. Era comum ver comerciantes com um galinho dela preso à túnica, como se isso fosse impedir uma má decisão de investimento. Soiler não impedia. Você volta para casa com um novo entendimento. A pressa é o inimigo invisível da prosperidade. Ela se disfarça de ambição, de esperteza, até mesmo de otimismo. Mas no fundo, é só medo. Medo de não chegar lá rápido o suficiente. Medo de estar ficando para trás. E é aí que Arcad te surpreende. Você quer saber qual é o melhor investimento de todos? Ele pergunta. Você endireita a postura. Bansir segura o fôlego. Cobi até para de cantarolar. Arcad se inclina e diz: tempo. Não há ouro que compense o tempo mal usado. Silêncio. Ele explica. Tempo bem usado gera oportunidades, aprendizado, conexões. E essas, por sua vez, geram riqueza duradoura. Já quem vende o próprio tempo por pressa, troca um palácio por uma tenda que desmorona no primeiro vento. Você sai daquela conversa com uma pergunta nova na cabeça: o que eu tenho feito com o meu tempo? Não só com o ouro. Não só com os planos. Mas com os dias, as horas, as escolhas miúdas. Naquela noite, você não mexe nas moedas do vaso escondido. Nem revisa os cálculos do seu pequeno investimento na compra de madeira. Só observa. E pensa. Porque talvez, só talvez, o segredo da riqueza não esteja apenas em fazer o ouro crescer, mas em crescer junto com ele. Você está diferente, e começa a notar isso nas pequenas coisas. Quando o vendedor de tâmaras tenta te empurrar uma promoção exclusiva só hoje, você não cede. Quando o vizinho te chama para apostar em uma corrida de cabras, você sorri, mas recusa. E quando Cobi sugere, pela 5ª vez, montar um grupo musical itinerante financiado por investidores anônimos, você nem responde. Apenas levanta uma sobrancelha com a autoridade de quem viu planilhas mentais se tornarem escudos contra bobagens. A verdade é que algo mais profundo começou a acontecer. Você não quer mais apenas guardar ou proteger seu ouro. Agora, você quer um propósito para ele. E é exatamente isso que Arcad aborda naquele entardecer, quando chama você, Bansir e Cobi para uma conversa mais longa que o habitual. Ele não traz tabuletas, nem gráficos, nem contratos. Apenas 3 jarros de vinho e um assunto que poucos consideram parte da riqueza: o significado de ter riqueza. Por que vocês querem ser ricos? Ele pergunta, encarando cada um como se a resposta fosse mais importante que todas as moedas do mundo. Bansir, prático, responde primeiro: quero segurança. Não quero mais temer o fim de cada mês. Cobi, romântico como sempre, diz: quero tempo para compor músicas sem precisar tocar em casamentos que ninguém lembra. E você? Bem, sua resposta ainda está se formando. Mas começa com algo como: quero liberdade. Quero poder escolher o que fazer com meus dias. Arcad escuta com atenção e então sorri. Essas são boas razões, ele diz. Mas deixem-me mostrar algo. Ele se levanta, pega uma pequena bolsa de couro e joga sobre a mesa. Ela se abre revelando moedas de prata reluzentes. Mas não é isso que chama sua atenção. É o que vem a seguir. Essa bolsa pertencia a um homem chamado Daniel, Arcad conta. Ele fez fortuna vendendo cevada, aplicando bem, evitando riscos. Ficou rico, sim. Mas nunca fez nada com a riqueza além de empilhar mais riqueza. Quando morreu, seus filhos queimaram metade da herança em festas, e a outra metade em apostas. Em 5 anos, tudo tinha desaparecido. Você engole em seco. O silêncio que segue pesa mais do que qualquer ouro. Daniel, continua Arcad,
Confundiu acúmulo com propósito. Esqueceu que o ouro, sozinho, não tem valor. Só serve se alimenta algo maior: segurança, liberdade, legado, comunidade. E então ele se inclina, com o olhar afiado: a verdadeira riqueza serve. Ela deve ser útil. Deve sustentar não só o corpo, mas o espírito. É aí que ele apresenta um conceito que você nunca havia considerado: generosidade estratégica. Usar parte da riqueza não para esbanjar, mas para construir ao redor. Um homem sábio enriquece e ergue outros junto com ele. Assim, nunca cairá sozinho. Fato histórico da noite. Registros mostram que certos comerciantes babilônicos criavam fundos de reserva não apenas para si, mas para seus aprendizes, suas famílias e até seus escravos libertos. Era um modo de garantir que a prosperidade se perpetuasse, e que os negócios não ruíssem se um elo da cadeia quebrasse. Curiosidade excêntrica. Algumas famílias nobres tinham por tradição doar uma parte da renda mensal aos templos, não por fé, mas para garantir que os escribas mantivessem os registros das dívidas mais bonitos. Sim, era uma espécie de suborno elegante, disfarçado de devoção. Arcad propõe um exercício. Imaginem que já conquistaram tudo: a casa, a renda, a paz. O que fariam depois disso? Bansir diz que compraria terras e criaria um espaço para jovens artesãos aprenderem ofícios. Kobi, previsivelmente, montaria uma escola de música. E você? Bem, você ainda está formulando. Mas começa a imaginar algo que envolva ensinar o que aprendeu. Compartilhar sabedoria como Arcad compartilhou. E essa ideia te deixa, curiosamente, leve. Na volta para casa, você reflete sobre isso. Que tipo de riqueza quer construir? A que termina com você? Ou a que continua mesmo quando seu nome for apenas uma marca na argila? Naquela noite, você não sonha com moedas, nem com tabuletas. Sonha com vozes. Pessoas agradecendo, aprendendo, construindo. E quando acorda, entende: o ouro é só uma ferramenta. O que você constrói com ele é o que define sua verdadeira fortuna. O céu está tingido de tons dourados quando Babilônia desperta para mais um dia. E, curiosamente, os tons dourados não vêm apenas do sol. Há um burburinho na cidade, daqueles que antecedem acontecimentos grandes ou festas descontroladas. E dessa vez, é ambos. Você, Bansir e Kobi estão diante do portão da praça principal, onde bandeiras tremulam e comerciantes montam tendas coloridas. É dia de celebração, o Festival das Duas Luas, uma daquelas ocasiões onde metade da cidade tenta esquecer as dívidas e a outra metade tenta lucrar com isso. A cidade inteira parece embriagada antes do vinho, comenta Kobi, já afinando sua flauta, que em breve será usada para arrancar moedas de ouvintes inebriados. Você observa tudo com um olhar mais cauteloso. Arcad havia alertado: é nos dias de festa que o ouro escorrega mais fácil. E bastam 5 minutos ali para você ver isso com os próprios olhos. Homens comprando perfumes que nunca usarão. Mulheres adquirindo tecidos que desbotarão antes do próximo sol. Crianças mastigando doces vendidos por um velho com 3 dentes e um avental manchado. A cidade, por um dia, vira um mercado de impulsos, e o ouro voa como pólen ao vento. Bansir, coçando a cabeça, pergunta: não é justo aproveitar um pouco, já que estamos indo tão bem? E você entende o dilema. A vida precisa de prazer. Mas o prazer sem controle pode custar anos de trabalho. É nesse espírito que você decide fazer um pequeno experimento. Leva consigo exatamente 5 moedas. Nada além disso. É o meu limite de tolice aceitável, você diz. Arcad aprovaria. Na praça, tudo parece chamar sua atenção. Um vendedor de jogos de tabuleiro te mostra um jogo de apostas autorizado pelo próprio templo de Char. Um ferreiro quer te vender uma miniatura de espada com cabo de marfim. Uma mulher, com olhos que te fariam gastar o que não tem, oferece amuletos da sorte com preços que desafiam a lógica e a matemática. Você quase cai. Mas se lembra da voz de Arcad: o ouro ama quem diz não com firmeza. No fim do dia, você volta para casa com 2 moedas ainda no bolso. Comprou uma taça de vinho, um pedaço de pão com ervas e assistiu ao pôr do sol em silêncio com seus amigos. Nada luxuoso. Nada insensato. Mas, pela primeira vez, suficiente. Mas nem todos tiveram esse autocontrole. À noite, a praça se transforma num espetáculo caótico.
Alguém perdeu o anel de noivado numa aposta. Um jovem grita com o açougueiro, convencido de que foi enganado na pesagem. Há risos, mas também choros. Há abraços, mas também empurrões. E é nesse caos colorido que você vê o que Arcad queria dizer. O ouro mal protegido dança mais rápido do que os convidados. Arcad, que observa tudo de longe, aparece ao seu lado com uma expressão serena. É fácil construir riqueza no silêncio da rotina, ele diz. Difícil é protegê-la no barulho da celebração. Fato histórico do dia. Durante grandes festivais babilônicos, o rei era substituído simbolicamente por um prisioneiro por algumas horas, num ritual que misturava superstição, teatro e uma pitada de psicologia social. Era uma forma de lembrar que o poder, como o ouro, podia mudar de mãos com facilidade. Bonito, mas inquietante. Curiosidade excêntrica. Existiam jogos de adivinhação nas festas, uma mistura de loteria e leitura de fígado de ovelha. Os apostadores acreditavam que os sacerdotes podiam prever o futuro financeiro ao examinar vísceras. Soiler, não podiam. Na manhã seguinte, os mercados estão mais silenciosos. As moedas desapareceram. Alguns festeiros acordam com dor de cabeça e sem sandálias. Outros voltam aos seus ofícios com uma expressão vazia. Você, por outro lado, acorda com tranquilidade, e 2 moedas ainda no bolso. E um respeito renovado pela arte de saber parar. Cobi se aproxima, com o olhar cansado, mas honesto. Acho que gastei uma moeda num poema que não lembro. E outra num beijo que também não lembro. Você ri. Não porque é engraçado, mas porque todos já estivemos lá. Bansi sorri e diz, bom, pelo menos agora sabemos que riqueza também é saber quando dizer basta. Ponto. E você concorda. Porque não se trata de nunca gastar, mas de gastar com propósito. E nesse dia, olhando para a praça vazia, você entende, o verdadeiro ouro não está nas moedas, está nas escolhas que você faz com elas. O sol se ergue por trás dos muros da Babilônia com aquela preguiça habitual, espalhando sua luz dourada sobre uma cidade que parece, por um breve instante, suspensa no tempo. Mas você já aprendeu que tempo, por aqui, não é algo que se desperdiça. E nesta manhã, diferente das outras, Arcad não os chama para ouvir. Ele os chama para observar. Hoje, diz ele, com aquele tom que mistura leveza e autoridade, vamos ver o que acontece quando a sorte bate a porta. Você, Bansir e Cobi o seguem até o mercado dos artesãos, onde dezenas de homens e mulheres estão reunidos em volta de uma figura peculiar, um senhor de cabelo branco, roupas manchadas de barro e um sorriso que parece saber mais do que diz. O nome dele é Kadur. E, ao que tudo indica, ele acabou de ficar rico. Ontem, explica Arcad, ele era apenas um oleiro com dívidas, 2 filhos e um torno quebrado. Hoje, é o novo dono de um contrato exclusivo com o Templo de Marduk para fornecer vasos cerimoniais. Você observa Kadur receber cumprimentos, tapinhas nas costas, promessas de parcerias. Ele está cercado de gente que, até ontem, atravessava a rua para não falar com ele. A sorte chegou, murmura Bansir. Ou será que foi ele quem chegou até ela? Pergunta Arcad, com aquela sobrancelha levantada que já virou marca registrada. E então, Arcad explica. Sorte, na verdade, raramente é sorte. É uma mistura de preparação, paciência e posicionamento. Kadur tinha enviado amostras de seu trabalho para o templo há meses. Consertou seu torno com ajuda emprestada. Treinou seus filhos no ofício. E quando o oleiro antigo do templo adoeceu, Kadur estava pronto. Ele teve sorte porque estava preparado, conclui Arcad. A maioria espera que a sorte venha batendo a porta, mas estão dormindo quando isso acontece. Você sente o golpe. Porque quantas vezes na vida você já culpou o destino? Ou o azar? Ou aquela vez em que a tenda caiu justo no dia em que você ia vender seu melhor trabalho? Arcad então aponta para outro homem, Nazir, um vendedor de perfumes que, há alguns meses, recebeu uma herança inesperada. Ele teve ainda mais sorte. E o que fez? Vocês observam, Nazir está sentado em uma taverna, bêbado antes do meio-dia, contando moedas com as mãos trêmulas. Ele achou que a sorte era permanente, diz Arcad. Não entendeu que o ouro não respeita quem o trata como brincadeira. Cobi olha para você, depois para Bansir. Então a sorte existe, mas não é confiável. Ela existe, responde Arcad, mas só permanece com quem já estava andando na direção certa antes de encontrá-la.
Fato histórico curioso. Na Babilônia, era comum atribuir boa sorte a um deus específico, Shamash, o deus do sol e da justiça. Os comerciantes faziam oferendas antes de grandes transações. Alguns até levavam estatuetas de Shamash para reuniões de negócio, como quem carrega um cofrinho santo no bolso. Curiosidade excêntrica. Há relatos de que alguns homens contratavam gritadores de sorte, pessoas pagas para andar na frente da loja gritando frases como "a prosperidade está chegando", para atrair clientes. Soiler, os historiadores ainda discutem se funcionava mesmo, mas, sinceramente, parece bem moderno. De volta ao mercado, Arkad pede que vocês observem o comportamento ao redor de Kadur e Nazir. A multidão ama uma boa história de sorte, ele diz. Mas esquece que as consequências vêm depois. Kadur, o oleiro agora rico, conversa com seriedade, recusa ofertas precipitadas, agradece com humildade. Nazir tropeça nos próprios pés tentando comprar uma pulseira de ouro para uma dançarina. E ali, sob o calor de um dia comum, você aprende algo que nenhuma tabuleta de argila poderia ensinar com tanta clareza. A sorte é só o início. O que você faz depois é o que realmente importa. Na volta para casa, Kobi comenta: se a sorte bater à nossa porta, espero estar de banho tomado. Bansir ri. Você também. Mas no fundo, sente que está mais preparado do que nunca. Porque agora, você não espera mais pela sorte. Você trabalha para encontrá-la. Você já entendeu que a sorte é caprichosa, que o ouro exige paciência e que, às vezes, o maior investimento é simplesmente não fazer bobagem. Mas hoje, Arkad quer falar de algo mais espinhoso, algo que muitos tentam evitar, quando a fortuna chega rápido demais. É uma manhã abafada, daquelas em que até as moedas parecem suar no bolso. Você, Bansir e Kobi se encontram com Arkad nos jardins próximos ao templo de Shar. O lugar é calmo, perfumado, com estátuas que parecem observar silenciosamente cada passo. Arkad está pensativo. Vocês sabem o que é mais difícil do que conquistar riqueza? Ele pergunta. Manter aquilo que veio sem esforço. E então começa a história de Nadan, um jovem herdeiro de uma das famílias mais antigas da cidade. Nadan, ao completar 20 anos, recebeu uma fortuna imensa. Casas, caravanas, depósitos de grãos, contratos de aluguel. Ouro suficiente para nunca mais precisar trabalhar. Um sonho? Talvez. Mas o fim, você vai descobrir, foi mais pesadelo do que conto de fadas. Em um ano, conta Arkad, Nadan havia perdido quase tudo. Ele comprou joias extravagantes, montou festas que duravam dias, financiou apostas absurdas, como uma corrida de tartarugas aquáticas. Sim, isso existiu. E, o mais perigoso, distribuiu empréstimos a amigos sem garantias, convencido de que generosidade e ingenuidade eram a mesma coisa. Você sente um calafrio. Porque já conheceu Nadans. Talvez até tenha sido um. Quando se recebe ouro sem antes conhecer seu valor, diz Arkad, é como dar vinho a um bebê. Parece divertido no início, mas acaba em desastre. E aí, o assunto se volta para heranças, apostas e acidentes de percurso. Porque não são só os herdeiros que se perdem, são também aqueles que confundem um golpe de sorte com um novo padrão de vida. Bansir compartilha a história de um tio que apostou toda a economia em uma viagem de caravanas até Susa, e perdeu tudo porque uma tempestade virou os camelôs. Kobi ri, mas Arkad acrescenta com seriedade: a tragédia não foi a tempestade. Foi ter apostado tudo em um só caminho. Fato histórico. Em muitos documentos da Babilônia, heranças eram divididas com regras rígidas. O primogênito quase sempre recebia a maior parte, mas era também o responsável legal por manter a fortuna e apoiar os demais. Alguns até assinavam compromissos de boa administração, os primeiros contratos fiduciários da história. E a curiosidade excêntrica do dia: existiam competições onde os filhos de comerciantes apostavam heranças simbólicas em simulações de negócios. O vencedor ganhava a primeira oportunidade real de administrar parte do patrimônio da família. Uma espécie de reality show da elite babilônica. Historiadores ainda discutem se isso era comum ou uma prática isolada entre as famílias mais abastadas. Enquanto a tarde avança, Arkad compartilha outro caso, uma jovem mulher chamada Elinitu, que recebeu um dote generoso ao se casar. Ao invés de gastar tudo em tecidos e perfumes, investiu em terras e alugou para agricultores. Em 5 anos, era mais rica do que seu próprio marido.
Ela entendeu cedo que riqueza não se mede no que se tem, mas no que se mantém multiplicando. Você sente um nó na garganta. Não de tristeza ou de reconhecimento. Porque percebe que já passou por momentos em que o ouro te escapou pelos dedos. Um bônus inesperado, um pagamento acima do normal, e, dias depois, o vazio. Kobe suspira. Então o perigo não é só não ter. É receber demais sem saber usar. Exatamente, diz Arcad. Riqueza sem preparo é uma tragédia disfarçada de milagre. No caminho de volta, Bansir faz uma confissão. Certa vez, ganhou mais moedas que o habitual por um lote de carruagens, e gastou tudo em uma noite em que achou que era o próprio Nabucodonosor. Você ri. Porque todos já tiveram seu momento nada. Mas agora, você é outro. E é aí que Arcad deixa uma última lição da tarde. Se um dia a fortuna bater à sua porta e entrar sem pedir licença, ofereça-lhe um lugar, mas com regras. Não a deixe tocar a despensa sozinha. Nem confiar em todos os convidados. Você anota mentalmente, sabendo que o futuro pode surpreender, mas que, quando vier, você estará pronto. Você já ouviu falar sobre altos e baixos, mas hoje testemunha uma nova categoria, o ouro que vai e volta. É uma manhã cinzenta, raro em Babilônia. O céu está coberto por nuvens pesadas como promessas antigas. A cidade caminha em ritmo mais lento, como se até os comerciantes estivessem dando uma pausa para pensar. E é nesse clima de contemplação que você reencontra rostos conhecidos. Ali, entre as barracas do mercado, está Remum, o antigo aprendiz de ferreiro que, meses atrás, havia perdido tudo em um investimento catastrófico em mulas de corrida. Lembra da aposta das tartarugas aquáticas? Isso foi pior. Na época, Remum desapareceu, derrotado, envergonhado, falido. Mas hoje, ele está de volta. E, surpreendentemente, sorrindo. Você se aproxima. Ele o reconhece, dá um abraço desconfortável, meio tímido, e conta sua história. Não há nenhum milagre, nenhum bilhete dourado escondido em um pão de cevada. Apenas disciplina. Ele voltou para o básico, fez ferramentas simples, vendeu-as com humildade, poupou uma moeda aqui, outra ali, recusou atalhos e recusou até a ajuda de amigos que queriam resolver tudo de uma vez. Em pouco tempo, Remum estava se reerguendo. E agora, tem uma pequena forja própria. Simples, mas sólida. O ouro, ele diz, me deixou porque eu o tratei como hóspede. Agora ele voltou, como colega de casa. Arcad, que aparece como quem não quer nada, escuta a conversa com orgulho contido. Remum é a prova de que a queda não é o fim. Só o recomeço para quem tem juízo. E não é só ele. No outro lado da praça, você vê Zaban, a vendedora de tecidos que havia se endividado ao tentar abrir 3 tendas ao mesmo tempo. Perdeu tudo, inclusive a confiança dos clientes. Mas ali está ela, com apenas uma pequena barraca, e uma fila de clientes sorridentes. Aprendi que um pano bem vendido vale mais que 10 mal expostos, ela diz. Essas histórias se multiplicam. E cada uma é uma versão nova de uma mesma lição. É possível recuperar-se. Desde que você abandone o orgulho, abrace a paciência e aceite o aprendizado. Kobe, emocionado, exclama. Então ninguém está realmente perdido, só em pausa. Exato, diz Arcad. A riqueza não escolhe eternamente. Ela testa, observa e volta para quem aprendeu a respeitar seu ritmo. Fato histórico. Estudos em tabuletas babilônicas revelam registros de dívidas renegociadas e acordos de recomeço. O sistema legal permitia que comerciantes falidos se reorganizassem, desde que demonstrassem plano real de recuperação, algo impensável em muitos outros impérios da época. Justiça, mas com pragmatismo. E a curiosidade excêntrica do dia. Havia um costume entre certos grupos de mercadores de queimar uma túnica velha sempre que um negócio fracassava, como um ritual simbólico de deixar ir o fracasso. Alguns até organizavam pequenas cerimônias. Bizarro? Talvez. Mas catártico. Com certeza. Arcad os leva para caminhar por um bairro antigo da cidade. Lá, vocês veem casas reconstruídas, tendas simples com letreiros novos, e muita gente com o olhar de quem caiu e levantou. Estes são os mais sábios, ele diz. Pois aprenderam 2 vezes. Você sente algo mudar dentro de si. Uma compreensão mais profunda do que é ser rico. Não é só sobre não cair.
É sobre saber se levantar. Naquela noite, ao revisar suas tabuletas, você se permite algo novo, esperança constante. Não aquela esperança infantil, mas uma fé prática, resistente, treinada em dificuldades. Porque agora você sabe, mesmo que perca tudo, você já tem o mais importante: o conhecimento. E o conhecimento, ao contrário do ouro, não foge. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que você comece a ver, com clareza, os frutos daquilo que Arcad chamou de sementes invisíveis. Sua vida já não é feita só de sobrevivência. Você tem reservas. Tem planos. E, acima de tudo, tem tranquilidade. É o tipo de sensação que não faz barulho, mas que muda a forma como você acorda. Como você anda. Como você olha para o futuro sem franzir a testa. Hoje, Arcad caminha com vocês pelas margens do Eufrates, sem pressa, sem destino. Os barqueiros vão e vêm, gritando ofertas, transportando fardos, negociando aos berros. Mas vocês seguem em silêncio. Até que Bansir quebra a quietude. Arcad, como o senhor quer ser lembrado? O velho sorri. Ah, pergunta perigosa, mas justa. E então, com a voz baixa como a correnteza, ele responde: quero ser lembrado não pelo que juntei, mas pelo que ensinei. Você sente o peso disso. Porque é verdade, Arcad nunca se gabou. Nunca ostentou. O que ele construiu está nos gestos dos outros, nas tabuletas copiadas, nos homens e mulheres que passaram a pensar diferente depois de ouvi-lo. É aí que ele os leva até uma pequena escola ao lado de um templo, onde jovens aprendizes praticam cálculos com pequenas pedras e linhas de argila. Esses são filhos de artesãos, camponeses e cobradores de impostos, diz Arcad. Não herdarão fortunas, mas herdarão ideias. Você observa um garoto explicando a outro como dividir corretamente o valor de uma carga entre 3 sócios. Nenhum deles tem mais de 12 anos. Mas falam como homens que já erraram e aprenderam. É aqui, diz Arcad, que está a verdadeira medida da riqueza. Você começa a entender. Arcad não é o mais rico por causa das moedas, mas porque multiplicou sabedoria. Fato histórico do dia: escavações mostram que as escolas babilônicas, chamadas Edubba, Casa das Tabuletas, ensinavam matemática prática, escrita, economia e até ética. Eram centros de formação para escribas, mas também para futuros líderes. Muitos professores eram comerciantes aposentados, ou seja, homens como Arcad. E aqui vai a curiosidade excêntrica: algumas escolas cobravam os estudos em bens simbólicos, como cevada, óleo ou pombos. Sim, a mensalidade podia ser paga em pombos. Economicamente instável? Talvez. Mas incrivelmente fofo. De volta à escola, Arcad se despede dos jovens com um gesto simples: entrega a cada um uma pequena tabuleta com um único caractere entalhado. É o símbolo de crescimento, ele explica. Lembrem-se, o ouro pode sumir, mas o que vocês sabem, ninguém tira. Na volta, vocês cruzam com um grupo de mercadores discutindo juros, e um deles grita: mas foi assim que Arcad explicou. Você sorri, porque percebe que o nome dele vive, não nos muros, não nas colunas, mas nas conversas, nas decisões, nos hábitos que agora moldam a cidade. Arcad se volta para vocês e diz, sem drama: logo minha voz vai se calar. Mas os princípios, esses não se calam. Porque são maiores do que eu. Foram passados para mim. E agora, passam para vocês. Você não responde. Só sente. Mas mais do que isso, será praticado. E você também está mudando. Não apenas acumulando riqueza, mas construindo legado. O fim chega de mansinho, como os ventos suaves que sopram do deserto ao entardecer, aqueles que não assustam, apenas avisam. Você sente isso no jeito que Arcad caminha, mais lento, mais meditativo. Seus passos ainda são firmes, mas seus olhos carregam uma serenidade que só vem com quem já viveu o suficiente para entender o valor do tempo. Hoje, ele os convida, você, Bansir e Kobi, para acompanhá-lo fora dos muros da cidade. É uma jornada curta, mas simbólica. Vocês passam pelos campos de cevada já prontos para a colheita, pelos canais que alimentam a terra, e pelos pedreiros que, sob o sol baixo, ainda assentam tijolos com o mesmo cuidado de sempre. Sabem o que é engraçado? Diz Arcad, depois de um longo silêncio. Quando eu era jovem, achava que a riqueza era um destino.
Hoje, sei que ela é só o caminho. Você o observa com mais atenção. Não há pesar em sua voz, há completude. A jornada não foi perfeita. Ele perdeu ouro, fez maus negócios, cometeu erros, mas perseverou. E mais importante, compartilhou. No alto de uma colina, Arcade se senta sobre uma pedra gasta pelo tempo e aponta para a cidade lá embaixo. Babilônia brilha com as últimas luzes do dia, e por um instante, parece feita de ouro. Ali, diz ele, está tudo que construí, e nada disso é meu. Você franze a testa, sem entender. Por que não herdei essas muralhas, nem construí os palácios? Mas ensinei homens e mulheres a pensar, a guardar, a plantar ideias onde antes só havia medo. Ele sorri. Minha fortuna não está nos cofres. Está nos olhos de quem aprendeu comigo. Está em vocês. Kobi, em silêncio raro, apenas respira fundo. Bansir murmura, a cidade mudou. Vocês mudaram, corrige Arcade. E quando o homem muda, o mundo também muda um pouco com ele. Fato histórico da vez. Mesmo séculos depois, os princípios econômicos da Babilônia seriam copiados por gregos, romanos e até mercadores renascentistas. Tabuletas com leis de crédito e conselhos de gestão de ouro sobreviveram milênios. Não por acaso, mas porque ideias bem plantadas não morrem. E a curiosidade excêntrica final. Alguns escribas deixavam recados escondidos nas últimas linhas de seus textos, bênçãos, conselhos, até piadas. Um deles escreveu, que quem leia esta tabuleta não invista em vinho velho com comerciante novo. Sábio, prático e ainda válido. Você se despede de Arcade com um aperto de mão firme. Ele não diz adeus, só acena, como quem sabe que sua parte foi feita. E que, de agora em diante, é com você. Naquela noite, em sua casa modesta, você acende uma lamparina com calma. Suas moedas estão guardadas. Seus planos organizados. Mas o que mais brilha é a sensação de clareza. Você sabe quem é. Sabe o que quer. E sabe como chegar lá, passo a passo, decisão a decisão, como quem constrói um muro com as mãos, e um futuro com a mente. A Babilônia ainda vai mudar muito. Mas em cada mudança, haverá um pouco do que Arcade plantou, e um pouco de você também. Agora, respire fundo. Deixe as últimas imagens dessa jornada repousarem suavemente na sua mente. Pense em Arcade, caminhando devagar pelas margens do Eufrates, com o pôr do sol refletindo em suas roupas gastas. Pense nas ruas silenciosas da Babilônia à noite, iluminadas por lamparinas tremeluzentes e passos tranquilos. Pense no som suave da água correndo pelos canais, como se a cidade sussurrasse, está tudo bem agora. Você não precisa correr. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa continuar, um pequeno passo por vez. Com paciência. Com intenção. E com um coração calmo. Porque, no fim, a verdadeira riqueza é isso. Paz no presente. Segurança no futuro. E orgulho sereno do que ficou para trás. Boa noite. Durma em paz. Que seus sonhos sejam leves e suas ideias, douradas.